Vamos falar agora sobre a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A decisão foi da mesa diretora da Câmara. Quem tem os detalhes para a gente? Nossa repórter Camila Xavier. Neila, boa tarde novamente. Ontem a mesa diretora, o presidente Hugo Motta decidiu já enviar esse documento que cassava os mandatos tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Alexandre Ramagem para a mesa diretora, que é a composição, né? Tem o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, os secretários que compõem a mesa, todos parlamentares, também deputados federais eleitos, e precisava da assinatura de pelo menos 4 dos 7 para que os mandatos fossem cassados. Então ele decidiu ontem já distribuir esse documento para proceder com a cassação dos mandatos. Isso era, de certa forma, esperado, Neila. Primeiro, em relação a Eduardo Bolsonaro, já que o prazo para ele se manifestar terminava na quarta-feira. O presidente Hugo Motta, a mesa diretora, deram um prazo para que Eduardo Bolsonaro se manifestasse, mas era pouco esperado que ele conseguisse manter o seu mandato, isso porque ele ultrapassou o número de faltas ratificadas aqui na Câmara dos Deputados. São Alexandre Ramagem. Inicialmente, o presidente Hugo Motta havia anunciado que o caso dele iria para o plenário da Câmara dos Deputados, que haveria uma votação, assim como aconteceu nos casos de Glauber Braga e também da deputada Carla Zambelli, que esse caso iria para o caso no caso de Alexandre, iria para o plenário da Câmara dos Deputados e os deputados votariam, mas ele acabou mudando de ideia e decidiu fazer com que esse mandato fosse cassado por meio da própria mesa diretora, com a justificativa de que Alexandre Ramagem faltará, ele não cumprirá o número de dias presente na Câmara dos Deputados, isso porque ele foi condenado e não pode continuar exercendo esse seu mandato. A gente tem, inclusive, um trecho de uma fala hoje de manhã, Neila, de uma conversa com o Hugo Motta, com jornalistas, na qual ele falou sobre essa questão. Ele justificou que acabou mudando de ideia, decidindo levar o caso de Ramagem para a mesa diretora, isso para evitar mais desgaste institucional, e a gente sabe que esse desgaste é com o Supremo Tribunal Federal, já que a perda do mandato de Alexandre Ramagem foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A gente confere agora um trechinho dessa fala de Hugo Motta. As cassações é importante que a gente possa pontuar aqui os 4 episódios. O episódio do Glauber, o episódio da Carla Zambelli, o episódio do Ramagem e o episódio do deputado Eduardo Bolsonaro. E eu decidi, nessa agenda de final de ano, enfrentar esses assuntos todos para que a Câmara pudesse ali se posicionar, respeitando a vontade do plenário. O plenário, que é soberano para decidir acerca, principalmente, de mandato de colega. E o plenário decidiu, no caso do Glauber, não dar a cassação e dar a suspensão, pelo que aconteceu. O plenário não conseguiu colocar os votos necessários para cassar a Carla Zambelli. Então, ela acabou renunciando diante desse imbróglio criado pelo Supremo Tribunal Federal. E a questão do Ramagem, que estava prevista para ir ao plenário, por decisão dos líderes, dos membros da mesa, e para evitar um novo episódio de conflito, de estresse institucional, houve uma decisão aqui capitaneada pelos líderes de que pudéssemos decidir isso pela mesa. Foi isso que aconteceu e nós tomamos a decisão, no caso do Ramagem, pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. E o caso do Eduardo Bolsonaro, todos aqui já sabem que se deu por faltas. Se deu por faltas, ele já tinha as faltas necessárias para que a sua cassação fosse dada, fosse concluída, e diante desse número de faltas, a mesa decidiu também pela sua cassação, diferentemente dos outros processos dos outros colegas. Como eu disse, nunca é um tema simpático, não é um tema que nos agrada, pelo contrário, é um tema que sempre traz algum nível ali de constrangimento. Ninguém se sente feliz em estar caçando o fundo do colega, mas infelizmente
da nossa função enfrentar os temas que estão sobre a mesa, enquanto o presidente é decidir enfrentar nessa agenda aí em 2025 esses pontos, para que eles não se arrastassem para o ano que vem com problemas que não fariam bem ao dia a dia da nossa convivência na casa. Pois é, Neila, e essa justificativa de Hugo Mota de evitar o estresse institucional já vinha sendo criticada pela pública dele por parlamentares que discordam da cassação, principalmente da cassação dos mandatos pela mesa diretora. Alexandre Ramagem, que foi um dos deputados cassados, ele se manifestou, falou que essa cassação se deu por meio de uma canetada, que ele ele defendia que o caso dele fosse levado ao plenário e fosse deliberado, votado pela totalidade dos parlamentares, e disse que foi uma covardia do presidente da Câmara decidir por cassá-lo dessa maneira, que ele estava se submetendo aos desejos do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de declaração criticando a postura de Hugo Mota, falando que a Câmara estava se curvando ao Supremo Tribunal Federal, atendendo a um desejo do Supremo Tribunal Federal, perdendo a sua independência, foi falada, foi reiterada por alguns parlamentares. O próprio Sóstenes Cavalcante, o líder do PL aqui na Câmara, se manifestou ontem também, seguiu essa linha, repudiou a decisão da mesa diretora e disse que estaria conversando ontem mesmo com o jurídico do partido, do PL, para decidir quais seriam os caminhos tomados pelo partido para tentar preservar os dois mandatos. Eduardo Bolsonaro também se manifestou por meio das redes sociais, em um vídeo que ele publicou em seu canal do YouTube, disse que essa era como uma medalha de honra que ele estava ganhando, porque perder esse mandato significa que ele fez exatamente o que os eleitores esperam. Lembrando que quando ele decidiu ir para os Estados Unidos para enfrentar o Supremo Tribunal Federal lá, tentar ajudar os Estados Unidos a interferir de certa maneira no processo da trama golpista, ele falou que estaria fazendo algo que os seus eleitores esperavam, estaria sendo mais útil lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então ele voltou a fazer esse discurso. E aí, Neila, agora de fato, ambos estão mais ativos aqui na Câmara dos Deputados. O PL vai tentar agir para preservar os dois mandatos, mas a expectativa é de que a decisão se mantenha, já que ela se deu por conta do número de faltas, tanto em relação a Eduardo Bolsonaro, as faltas que ele já teve, ele já ultrapassou, e a Alexandre Ramagem, as faltas que ele ainda vai completar. Lembrando que ele não completou ainda esse número de faltas, a decisão se deu em relação ao número de faltas futuras. Camila, a coluna do Igor Gadelha trouxe hoje que o Hugo Mota pediu à Secretaria Judiciária, a parte jurídica da Câmara dos Deputados, que pudesse entrar em contato com os dois deputados. Aí, na verdade, eu acho que não é nem no caso do Ramagem e do Eduardo, mas no caso do Sóstenes. Só falando, porque a gente está falando do Hugo Mota, o Hugo Mota disse que colocaria à disposição a Secretaria Jurídica da Câmara dos Deputados para o Jordi e também para o Sóstenes Cavalcante. Então, o presidente aí que se solidarizou dessa forma com os dois deputados do caso de hoje. Mas no caso do Eduardo e do Ramagem, não tem mais para onde correr. A assinatura ontem à tarde, por volta ali de quase 5 horas da tarde, essa assinatura aconteceu na mesa da Câmara. Agora, como a Camila disse, os parlamentares de direita devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, rezar para que caia, a bolinha caia em um ministro que não seja um ministro que a gente já tem aí o seu parecer, já sabe o seu entendimento sobre esse tipo de assunto. Bom, Camila, obrigada. Novidades você já sabe, é só nos chamar. Tá aí, Felipe, aconteceu ontem essa cassação ali bem na surdina, perto ali de 5 horas da tarde, assinaram de forma rápida e prática a cassação do mandato dos dois deputados. Agora, o destino dos dois, Eduardo, ainda não está inelegível, apesar de ele estar sendo julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, naquela ação em que... Justamente aquela ação em que ele estaria nos Estados Unidos confabulando, ali, articulando com as autoridades norte-americanas, inclusive com o próprio Donald Trump, para sancionar autoridades brasileiras. Então, nesta ação específica, ele
está sendo investigado, né, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, ele ainda pode se tornar inelegível, ele ainda não é. Até agora, ele pode concorrer às próximas eleições, ele ainda não perdeu essa possibilidade, mas pode-se mudar. A gente sabe que esse caso, obviamente, não dá tempo de ser julgado esse ano, mas ano que vem o Supremo deve retomar o julgamento do caso do Eduardo Bolsonaro, talvez antes das eleições. Agora, Neira, que lambança, né, o Hugo Mota fez nesse processo, né, dos quatro, né, Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem e do Glauber Braga, né? É bom lembrar que ele mudou, né, o entendimento em relação à decisão de mandar para o plenário decidir a perda da cassação a cassação do mandato da Carla Zambelli, né? E não fez da mesma forma com o Ramagem, né? Até porque essa justificativa que o Eduardo Bolsonaro, que o Hugo Mota deu, é muito frágil, né? Se essa justificativa o PL quiser, na minha opinião, argumentar e levar o assunto para o Supremo Tribunal Federal, eles têm grande chance do Supremo Tribunal Federal dar ganho de casa à Ramagem, né? Qual que é a grande questão? O artigo 55 da Constituição Federal, ele fala que o deputado federal e os senadores perdem o mandato caso não compareçam a mais de um terço das sessões ordinárias, né? O Eduardo Bolsonaro extrapolou esse um terço. Então, no caso do Eduardo Bolsonaro, a Constituição Federal permite que, de fato, a Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara dos Deputados, decida, certifique e acabou, né? Então, o Eduardo Bolsonaro é um caso à parte. Apesar de ainda ter um processo no STF contra ele sobre coação ao custo do processo, o Eduardo Bolsonaro ele foi cassado porque faltou mais do que um terço. Isso é um critério objetivo. Não tem para onde correr, não tem como você aplicar a subjetividade nesse assunto. Agora, o caso do Ramagem, o Hugo Mota falou que está caçando o Ramagem pelas ausências futuras. Eu nunca vi isso, né? Pelas ausências futuras, como é certo que o Ramagem vai faltar um terço das sessões ordinárias no futuro, né? Em março, em abril, né? Então vou caçar o Ramagem por essas faltas também. Isso não existe. Isso não existe, né? Seria muito mais correto, por exemplo, o Hugo Mota deixar esse caso do Ramagem para o ano que vem, né? E aí canetar com a mesa da Câmara, ó, agora de fato certifico que o Ramagem faltou mais de um terço das sessões ordinárias, tem um mandato cassado, né? Essa é a grande questão. Então, se o PL entrar no Supremo Tribunal Federal para resolver esse assunto específico, tem grandes chances do PL sair vencedor da contenda no Supremo Tribunal Federal. Claro, né? O Ramagem, é bom lembrar, ele foi condenado também na trama golpista, né? E na trama golpista, Neila, o STF cassou os direitos políticos e cassou também, né, o cargo de deputado, né? Aí, nesse sentido, poderia sim o STF declarar o Ramagem com um mandato cassado e perder os direitos políticos, sim, né? Mas essa justificativa do Hugo Mota não tem nenhum sentido. Nenhum fundamento, como eu disse, é futurologia, essa justificativa dele. Ao menos ele deixou claro que não queria mais um embate junto ao Supremo Tribunal Federal. A gente vê que essa sim é a justificativa clara do Hugo Mota para essa canetada aí da mesa diretora, que, como você disse, foi uma lambança. Começou lá atrás com Glauber Braga e com a Zambelli no plenário, com uma discussão em plenário, CCJ e plenário. E agora, direto com uma canetada na mesa diretora, o que deixou muita gente chateado ali da direita, os parlamentares arrasados. Vamos ver se vai dar tempo para eles questionarem esse assunto no Supremo Tribunal Federal. Já já eu te chamo que a gente muda de assunto.